Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Café com o CRM, o podcast oficial do Conselho Regional de Medicina do Maranhão. Eu sou Janaína Bentivi, médica, otorrinolaringologista e conselheira do Conselho Regional de Medicina, e estamos aqui para falar de um tema crucial para a prática médica, a fiscalização. Então, para falar desse tema muito importante para a prática médica, eu convido o conselheiro, o médico Dr. Abraão Galdês, para falar sobre esse tema. Seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem. Eu sou Abraão Galdês, conselheiro também. Atualmente eu ocupo a função de coordenador do Departamento de Fiscalização, tá? Juntamente com o Dr. Amaral. Então a gente queria explorar um pouquinho esse assunto que é bem relevante, né, em relação à prática das atividades médicas, tá? E que, podemos dizer assim, o objetivo da fiscalização é alcançar a todos, né, no exercício de sua profissão. Então é bom que todos tenham conhecimento dessas nossas funções e dessa necessidade do departamento. Então, doutor Abraão, queria que você apresentasse brevemente, assim, como funciona, como é o papel da fiscalização na prática médica, como funciona esta comissão, esta equipe, esse grupo dentro do Conselho Regional de Medicina. Certo, né? Nós sabemos que o CFM, juntamente com os CRMs, eles têm a função, nós somos, na verdade, uma autarquia federal. Como toda autarquia federal, nós temos a função regulamentadora da nossa própria profissão, como todos nós sabemos, também o tribunal ético, e também a função fiscalizatória, né? Então, assim, é algo essencial na prática médica que o conselho não pode abrir mão, certo? É algo, podemos dizer assim, obrigatório, certo? E o Departamento de Fiscalização, ele foi uma necessidade criada pelo próprio Conselho Federal de Medicina, que exigiu que todos os CFRMs montassem esse departamento, né? Um departamento que só a termo de curiosidade tem que ser composto, no mínimo, de um conselheiro coordenador, de um médico fiscal e de um assistente administrativo, certo? E a função do Departamento de Fiscalização é exatamente fiscalizar todo o estabelecimento, toda a unidade onde que haja atividade médica de assistência, né? Seja consultório, seja clínica, seja hospital. O objetivo é exatamente avaliar se está existindo boas práticas, certo? Na execução do ato médico, né, no exercício da medicina. Se está sendo guiada exatamente pelas resoluções, certo? Pelos princípios norteadores estabelecidos pelo CFM de boas práticas. Então, esse é o principal objetivo. Desculpa. Então, mesmo que o estabelecimento seja público ou particular, tem diferença? Todos são fiscalizados? Todos são fiscalizados. Como é que funciona mais ou menos essas fiscalizações, né? De acordo com a unidade, existem roteiros a serem seguidos. Roteiros, por exemplo, fiscalizar um consultório, fiscalizar uma UPA, fiscalizar um hospital de grande porte. Cada unidade apresenta roteiros. Os roteiros, eles são bem objetivos, são uma espécie de checklist, né? Existem roteiros mais administrativos, como eu falei, né? Nós temos, por exemplo, os agentes fiscais. Eles vão fazer a parte mais administrativa desse roteiro, não envolvendo ato médico. Por quê? Quem fiscaliza o ato médico é um médico fiscal ou um conselheiro na função de médico fiscal. Certo? Então essa é a distinção a esses roteiros existentes, tá? O agente fiscal tem a função mais de fiscalizar a parte administrativa da instituição, podemos dizer assim, verificar alvarás, verificar estrutura, podemos dizer, e o médico fiscal é mais o que está relacionado mesmo ao atendimento ao público e à prática da medicina, podemos dizer assim. Então, por exemplo, mesmo que seja uma unidade pequena, ambulatorial, que só tenham consultórios, então ela está sujeita à fiscalização do Conselho Regional de Medicina, é isso? Exatamente. Isso. E aí você tem essa diferenciação, né, entre o fiscal e o conselheiro, né, cada um na sua... Então, quer dizer que a estrutura é fiscalizada também, mesmo que sejam outros órgãos competentes. Por exemplo, a gente tem, como você falou, né, a questão do alvará. Então, a gente tem os órgãos da prefeitura que verificam se os requisitos essenciais para a expedição do alvará estão atendidos, mas o CRM também faz essa fiscalização em paralelo? Como é que funciona? Exatamente. Vamos supor que um consultório queira iniciar seu funcionamento, né? Ele, logicamente, tem que buscar todos os outros órgãos controladores, vigilância sanitária, né? Alvará de funcionamento, por exemplo, alguns necessitam de liberação de bombeiro, então ele junta todas aquelas documentações para poder dar entrada no CRM para poder iniciar as atividades médicas no estabelecimento. Quando o agente fiscal vai fazer essa fiscalização administrativa, ele vai exatamente buscar se o estabelecimento está em condições seguras de
iniciar os atendimentos. Isso faz parte desse checklist que eu informei. Tá? E, como expliquei, né, o agente fiscal faz mais essa parte administrativa. Tá? O relacionamento que se tem em relação ao ato médico em si, que a instituição já que executa atividades médicas tem que ter o que nós chamamos de diretor técnico, ele se reporta ao médico fiscal, que vai já avaliar um outro ponto de vista acerca do funcionamento para atendimento médico ao paciente. Então, entendi. Então assim, para a comunidade, para as pessoas que estão nos assistindo. Então, o agente fiscal verifica as questões administrativas, estruturais da instituição que está sendo fiscalizada, e a gente tem as questões relativas ao exercício da prática profissional, que a conversa é com o conselheiro fiscal junto com o diretor técnico e toda instituição ambulatorial, hospital que tenha serviços médicos, ela precisa ter um diretor técnico? Precisa ter o responsável técnico e o diretor técnico. Existe, por exemplo, visitas, porque assim, o fiscal, o médico fiscal, a gente pode avisar que vai ser realizada uma vistoria ou não, né? De preferência não, exatamente para poder pegar o habitat natural, podemos dizer, da instituição, né? Quando não avisa, a gente logicamente pode não encontrar o responsável técnico diretamente pela clínica, pelo consultório, né? Ou o diretor técnico, se for uma unidade hospitalar, por exemplo. Aí qualquer funcionário pode acompanhar o fiscal, na verdade deve, né? Que nós não podemos adentrar o hospital sem que alguém nos acompanhe por própria segurança, né? Para a gente poder fazer essa visitação e fazer essa fiscalização. Então, assim, o ideal é que seja acompanhado pelo diretor técnico, pelo responsável técnico pela instituição, ou um funcionário que acompanhe e podemos dizer assim, nos auxilie em algumas dúvidas, né? Logicamente que a função do médico fiscal e do agente também é uma função investigadora, né? Investigativa, melhor dizendo. Então ele busca as informações, ele vistoria, ele vê, na verdade, ele tem que e documenta, né? Porque a própria fiscalização é feita com a coleta de fotos, podemos dizer, exatamente para anexar aos documentos necessários. São subsídios, né, para isso, exatamente, para poder fazer porque o final da fiscalização é um relatório que é gerado, né, para deixar o relatório mais objetivo, certo, e mais documentado possível. Eu falei conselheiro fiscal, mas um médico que participa da fiscalização, ele é necessariamente um conselheiro ou ele pode ser um médico não conselheiro do Conselho Regional de Medicina? Ele pode ser um médico não conselheiro. Os médicos fiscais, na verdade, eles são contratados exclusivamente para essa função de médico fiscal. Alguns CRMs, isso a gente vê de grupos que nós temos comunicação pelo Brasil, não tem médicos fiscais. Quem faz essa função? O próprio conselheiro. O conselheiro assumindo a função de médico fiscal, podemos dizer assim. Mas, a priori, é necessário, por determinação do CFM, que o departamento conte com o médico fiscal, conte com o coordenador, que é um conselheiro, certo? E, pelo menos, um agente administrativo, certo? Aí, como eu falei, a gente conta também com o agente fiscal para fazer essa parte administrativa, né? Além do médico fiscal, logicamente. Mas é sim possível o próprio conselheiro assumir essa função, se necessário, desde que devidamente treinado. Entendi. Então o conselho convida algum médico, né, da comunidade, mesmo que ele não seja conselheiro, treina, né, preciso ter um treinamento, e aí este médico pode atuar como fiscalizador, né? Pode, de preferência, por determinação, se pede que esse cargo seja ocupado por um médico concursado, né, um concurso que inclusive será feito já em fase final de organização, né, para assumir esse cargo efetivamente de médico fiscal, tá? Mas também existem os médicos fiscais que são convocados por saber, né? Por saber domínio do assunto, eles podem ser convidados também para assumir essa função, certo? E contratados, né? No caso. Mas o que determina o Conselho Federal de Medicina é que eles sejam concursados, assim como o agente fiscal também deve ser. Ah, maravilha. E é importante, né, que tenha esse treinamento, porque eu imagino que fiscalização não seja alguma coisa muito fácil, deve ter situações, né, complicadas. Sim. Já aconteceu de a equipe do Conselho Regional de Medicina do Maranhão ter dificuldades de executar alguma fiscalização? Assim, desde quando a gente assumiu, eu não soube de nenhum caso que foi feito a recusa a receber o agente ou o médico fiscal. O que ocorre na maioria das vezes, por exemplo, a gente vai fiscalizar um consultório, né? A gente vai normalmente com o endereço que está sendo informado no cadastro do CNPJ da empresa. É que ou o CNPJ pode estar cadastrado numa residência, por exemplo, né? Isso daí é muito comum, então a gente não vai adentrar uma residência, certo? Isso daí é informado, a gente entra em contato pelo e-mail ou telefone cadastrado, né? Junto
a empresa, né, no registro junto ao CRM, para poder informar, para poder pedir que ele se conduza até a unidade, né, até o CRM no caso, para poder regular, para poder fazer essa regulamentação, né? Ou também, no caso, se for uma fiscalização administrativa, no caso seja um endereço residencial ou seja fechado, a gente também tenta o contato telefônico e buscando assim, informações necessárias para que se inicie, né, esse primeiro contato com o fiscal, né? Ou seja, ele é agente ou médico. Então, assim, isso aí é o principal empecilho que nós temos na fiscalização. Alguns cadastros de endereço correspondem a endereços residenciais, por exemplo. Ou endereço de contador, por exemplo, também é comum. Ou então, seja um estabelecimento que já foi fechado e continua registrado o mesmo endereço. Chega lá, é um comércio que está com as portas baixas, totalmente depredado, entendeu? Que nem é mais usado com esse fim. Esses daí são os principais problemas que nós temos. Agora, de recusa, nunca foi me passado nenhum tipo. Eles normalmente respeitam bem. Então, por isso que é importante, né, a todos os colegas médicos que sejam sócios proprietários de empresas, manterem os cadastros atualizados, né, não só pelas suas obrigações junto às outras instituições estaduais, municipais, federais, mas também junto ao Conselho Regional de Medicina, né, porque é importante saber que a fiscalização não é só um ato, vamos dizer assim, de regular, de regulamentar, de punir, de apontar os erros, mas de garantir, né, até a qualidade das instituições, não é isso, doutor? Exatamente. O objetivo da fiscalização é exatamente saber se a instituição, se o local está apropriado para receber, né, vivenciar bem essa relação médico-paciente. Esse é o principal objetivo, tá? Seja ela público, seja ela privada, tá? E nisso, garantir, né, assegurar ao médico que ele possa executar bem a prática médica que tanto foi treinado na faculdade, na residência, tá? E assegurar ao paciente que ele seja bem atendido e receba realmente os cuidados necessários. Esse é o principal objetivo da fiscalização. Logicamente que a fiscalização é uma vistoria, né? Se tiver qualquer problema maior, é gerada uma notificação de imediata, certo? Coisas que têm que ser resolvidas de forma imediata. E se não, né, gerado no relatório, né, essas outras inconformidades que devem ser corrigidas também para boa prática, tá? Lembrando também, como nós falamos, o objetivo da fiscalização não é punitivo, né? A maior parte das vezes é corretivo. Nós buscamos exatamente deixar essas instituições, deixar esse relacionamento mais harmônico possível. Então, nós geramos a inconformidade, nós damos um prazo adequado para a instituição se regulamentar, a fim de que possa funcionar em perfeitas condições éticas para a prática médica, tá? Logicamente, como toda fiscalização, como o CRM ele tem uma autoridade junto ao fato de ser uma autarquia, né? Se não for solucionado em tempo hábil, né, ou não pelo menos justificado, a gente também tem as medidas punitivas que podem ser aplicadas. Logicamente, em último caso, e principalmente se estiver realmente expondo, podemos dizer assim, dificultando a boa qualidade de prestação do serviço médico ao paciente, ou algumas unidades até expondo a vida, né, em virtude das condições ruins de infraestrutura, né, a vida do médico expondo ou do paciente. Aí é uma intervenção mais imediata. Então a gente tem mesmo que ter isso em mente, tanto para os colegas médicos quanto para a comunidade, que esse é o objetivo da fiscalização, é garantir as condições tanto para o exercício da prática profissional, quanto para a segurança dos pacientes que vão ser atendidos por aquela instituição, seja ela de menor porte, de porte apenas ambulatorial, seja aquela de maior porte, cirúrgicos, de maior complexidade. Então, isso é muito importante, né? A gente fica muito feliz que existam esses órgãos fiscalizadores dentro dos conselhos regionais de medicina em cada estado, que isso seja uma prática mesmo estimulada pelo Conselho Federal de Medicina, que a gente tenha pessoas que estejam envolvidas na fiscalização treinadas, especialmente selecionadas para esse fim, para garantir a qualidade dessa fiscalização. Mas me diga, doutor Abraão, todas as instituições ambulatoriais, hospitalares do estado do Maranhão, elas devem ser fiscalizadas, vão ser fiscalizadas? Como é que isso acontece? Assim, a gente tem um cronograma, né? Como é que funciona essa organização? Primeiro, assim, a gente tem dois tipos de fiscalizações. Nós temos as fiscalizações que são programadas, né? E as fiscalizações que são reativas. As fiscalizações programadas, o objetivo da gente é exatamente fiscalizar todos os 217 municípios do estado, certo? Todas as cidades. Esse é o objetivo, podemos dizer assim, nosso objetivo de como gestores, né, atuais do CRM, fiscalizar todas as instituições de saúde do estado. Logicamente que
nós temos problemas principalmente relacionados ao tamanho do Estado, né? E as condições, podemos dizer assim, de realização desse transporte desses médicos, agentes e conselheiros para realizar essas fiscalizações. O acesso, né? Nem sempre é fácil. Não é fácil, tá? O Maranhão, como todos nós sabemos, ele é muito extenso, né? E as condições de acesso a algumas cidades são realmente bem precárias. Então, isso daí dificulta muito podemos dizer assim, alcançar esse objetivo. Mas o objetivo é alcançar todas as cidades do Estado, certo? Nós temos um cronograma de fiscalização que engloba os cadastros de pessoas jurídicas, né? Esse cadastro de instituições por meio de PJ é o que a gente usa para fazer essa regionalização de fiscalizações, nessas fiscalizações programadas. Logicamente, de que maneira mais, não digo mais inteligente, mas mais prática, né? Exatamente começar por bairros, né? Isso daí que a gente faz mais ou menos. Se a gente vai num prédio que tem registrado 30 PJs com atividade médica, a gente faz logo essas 30, né? Ou pelo menos tenta, ou faz esse prédio até esgotar. E assim a gente vai distribuindo, né? Em relação a outros bairros. Em relação às fiscalizações reativas, normalmente são demandas que vêm do Ministério Público, né? Por exemplo, alguém faz uma denúncia de determinada instituição, não está executando, não está prestando assistência médica ou tem condições de prestar assistências médicas adequadas. Essa denúncia vai para o Ministério Público aciona o CRM para que a gente faça essa fiscalização e comprove se realmente a instituição tem condições para exercício, né, dessa atividade ou não. Certo? Isso daí é uma denúncia reativa, certo? E inclusive, o Ministério Público é uma das principais fontes que nós temos, né, de denúncias, né? Para poder fazer essas fiscalizações. Entendi. Certo? Então, a gente tem um estado, aqui no Maranhão, um estado grande, de difícil acesso, e o CRM estabelece um cronograma, né, doutor Abrão, que para tentar cobrir o máximo possível dessas unidades, essas instituições de atendimento médico, e com todas as suas dificuldades, mas ainda assim, mesmo tem as do cronograma e existem as reativas. As reativas, que são, podemos dizer assim, enxertadas de acordo com a necessidade, né? Com a necessidade. Com as necessidades do Estado, né? Da prestação de serviço em saúde, né? Ou seja, pode ser a comunidade, né? Que possa fazer uma denúncia junto ao Ministério Público. Uma denúncia, podemos supor, uma unidade básica de saúde que não tem médico, por exemplo, né? O Ministério Público pode ser acionado, ele aciona o CRM, a gente faz a fiscalização na instituição, né, na unidade, exatamente para poder comprovar se isso realmente ocorre ou não, né? E os maiores desafios dentro dessa fiscalização na atual gestão? O que é assim mais, além do que o senhor já falou, da questão do acesso, da questão do Estado, da geografia do Maranhão, que é um pouco difícil para a fiscalização, mas tem mais alguma dificuldade que seja... Teve. Assim, quando a gente assumiu a gestão, né, a gente fez logo um diagnóstico situacional, né, de como se encontrava o nosso departamento. A gente literalmente começou arrumando a casa para exatamente expandir de maneira mais efetiva, né, essas fiscalizações pelo Estado, tá? A gente... como é determinado pelo próprio CFM, a gente precisa ter estrutura adequada para fiscalizar. Isso foi uma das coisas que foi organizado, né, dentro do próprio CRM. A gente precisa, além de estrutura, precisa de pessoal, né, a gente também investiu em pessoal exatamente tanto em treinamento quanto em quantitativo, tá, exatamente para a gente poder fazer esses fluxos já existentes, né, poderem realmente rodar e funcionar, tá, nesse processo fiscalizatório, tá. E assim, juntamente, exatamente após a resolução desses problemas internos, a gente conseguiu expandir, né, e tornar mais efetivas essas fiscalizações, tá? Hoje em dia a gente consegue manter bem, né, esse cronograma que nós já temos desenhado, juntamente com as demandas que vão sendo aparecendo de maneira reativa. Um exemplo, né, a gente... em virtude de uma própria exigência do Ministério Público, a gente já está praticamente concluída, né? Está faltando só a geração de alguns últimos relatórios para que sejam revisados das UPAs da Grande Ilha, por exemplo, tá? Nós temos outras demandas, que ainda vão ser fiscalizadas, tá bom? Mas assim, como eu falei, né, o objetivo, independente de demanda apresentada, é realmente fiscalizar ou tentar chegar mais próximo possível a fiscalizar todas as unidades que informam prestar atividades médicas, certo? Em relação, como agora tu falaste de desafio, né, ou de, podemos dizer assim, dificuldades, nós também apresentamos algumas instituições que estão cadastradas, né, como atividades afins, né,
de práticas médicas. Quando a gente chega para fiscalizar essas unidades, elas não fazem atividade médica, né? Esse é outro ponto que a gente já está avaliando, né? Como iremos traçar estratégias para poder buscar essas correções frente a essas unidades que não praticam atividades médicas, mas que há registro de atividades médicas, apesar de não fazer parte do arsenal de serviços prestados por essas clínicas, podemos dizer assim. Complicado, né? Porque se a empresa está registrada como efetuando atividade médica e não está, isso é até complicado para a própria empresa, porque existem as implicações não só junto ao Conselho Regional de Medicina, mas a outras instituições federais, municipais, que fiscalizam também, cada um em seu âmbito, né? Então é importante que todo o sócio proprietário das empresas mantenha esses cadastros atualizados, né? Exatamente. Isso normalmente são os registros que eles fazem quando vão abrir a empresa, né? Normalmente quem faz esse registro é a parte de contabilidade, né? Às vezes acaba fugindo um pouquinho do objetivo, que é aquela clínica cujo objetivo não é fazer atividades médicas, acaba incluindo algum código relacionados a um procedimento médico, podemos dizer assim, né? Isso aí realmente também é alvo da fiscalização do CRM, porque há registro, se há registro a gente vai atrás, né? E na vistoria a gente acaba diagnosticando, podemos dizer assim, que não há atividade médica desempenhada, tá? É complicado. A gente tem visto, né, nas mídias do Conselho Regional de Medicina do Maranhão, eventos de fiscalização, e tem sido muito positiva, né, como a comunidade médica tem recebido as fiscalizações do CRM. Me diga, doutor Abraão, tem resultados positivos, assim, fiscalizações que foram feitas na gestão que ainda não completou um ano, mas já botou aí deu uma guinada nas fiscalizações, tem resultados positivos, mudanças? Nós temos muitos resultados positivos, né? A princípio, né? Como a gente começou a expandir as fiscalizações, né? Como tudo, podemos dizer assim, que é mais novo, já que não era um costume, né? Infelizmente não era um hábito dos médicos daqui ser fiscalizados, assusta no início, né? Mas é o seguinte, com o tempo, a própria classe, né, os próprios médicos vão percebendo que isso é para o próprio bem da medicina, né? Podemos dizer assim, eu me preocupo, vamos supor, eu tenho um consultório que tem todos os alvarás, minha infraestrutura toda em ordem, né? Sou fiscalizado, perfeito, tá tudo certinho, não tenho nenhuma conformidade. Só que eu também, dessa forma, eu tenho certeza que outras clínicas, né, que talvez não tenham tanta excelência, podemos dizer assim, na sua prestação, né, eles também possam ser fiscalizados e possam ser corrigidos, né? Em resumo, né, é uma forma que tem de equiparar, né, essa prestação de serviço, né? Se eu me preparo tão bem para prestar uma boa assistência, as outras clínicas também têm que estar a par disso, também tem que prestar uma boa assistência, com uma boa estrutura, em boas condições para a prática médica. Então, a fiscalização é exatamente essa forma de podemos dizer assim, igualar, né, essas condições de prestação de serviço, essas condições da prática médica. E somente fiscalizando é que a gente consegue alcançar isso, né? Consegue visitar, podemos dizer, todas as clínicas, consultórios e ver se todas estão em pleno funcionamento, podemos dizer assim, no que diz respeito à boa prática médica. Doutor Abraão, existem diferenças entre algumas situações que possam ser apontadas? Por exemplo, situações de menor gravidade, situações de maior gravidade. Como é que a equipe de fiscalização age perante essas diferentes situações? Como é que funciona? Certo. Toda fiscalização ela é feita em cima de checklist de acordo com a unidade que vai ser visitada, né? E existe apontamento dentro desse checklist que eles se relacionam a fatores que colocam em risco, né, podemos dizer, essa assistência médica, colocam em risco essa boa prática médica em relação ao paciente, que são inconformidades que geram o que nós chamamos de notificações imediatas. São 7 pontos, que eu não vou citar aqui no momento porque acaba ficando extenso. Então, se um desses 7 pontos ele é percebido durante a visita do médico fiscal, é gerado de imediato uma notificação que tem que ser assinada por quem acompanhou, de preferência pelo responsável técnico da instituição, que ele está ciente que ele tem uma inconformidade grave que precisa de resolução mais imediata possível. Vamos supor, um problema estrutural, podemos dizer assim, mais grave, entendeu? Que bote em risco o próprio médico ou o próprio paciente em relação à prática. Alguns da profissionais atividade. Que estejam irregulares também, isso, né? Ou a própria instituição, entendeu? Então, assim, existem alguns problemas que tem que ser
tem que ser feito essa intervenção, essa correção imediata, né? Isso é chamado de notificação imediata, e o objetivo, como o próprio nome já diz, é que ele seja respondido, né, e resolvido de maneira mais imediata possível, tá? O que foge a esses 7 pontos, que são imediatos, né, eles são gerados como inconformidade juntamente com o relatório final, que é passado ao fiscalizado, certo? Entendi. Então, dentro de uma fiscalização, podem ser apontadas, vamos dizer, inconformidades menores, que talvez não influenciem diretamente na segurança, no ato, na prática da atividade médica, né? E podem ser apontados inconformidades que sejam de maior relevância, que botem em risco a segurança do paciente, e a essas é dada a notificação imediata. Né, doutor Abraão? E me diga, assim, que orientações a gente pode dar para os colegas médicos, especialmente, como eu venho dizendo, os sócio-proprietários, os colegas que têm empresas que realizam atividade médica, como é que a gente pode orientá-los? O objetivo da fiscalização é exatamente saber se essa instituição, essa unidade, ela tem condições, né, de poder realizarmos de maneira correta, né, essa prestação de serviço médico ao paciente, né? Então esse é o principal objetivo. Então assim, o que eu falo para os colegas, aceitem bem o fiscal, certo? Seja ele agente fiscal, seja ele médico fiscal. O objetivo é somente saber se está tudo em ordem no seu estabelecimento, né? Desde a parte administrativa, né, em relação aos alvarás, e desde a parte mesmo relacionadas ao ato médico em si, né? Tanto de maneira ética quanto de maneira técnica, certo? Existe um checklist já, a fiscalização ela é bem objetiva, certo? Mas, logicamente, existe toda a impressão que fica ao médico fiscal em relação ao funcionamento do estabelecimento. Se está tudo em ordem, se está tudo higienizado, certo? Vamos supor, se for uma emergência médica, se tem muito paciente em aguardo, isso tudo são impressões também subjetivas que o médico fiscal absorve, né, e consta no relatório, né, porque isso tudo influencia a prestação de serviço médico. Tá? Então, assim, recebo bem o médico fiscal, recebo bem o agente fiscal, porque o objetivo é exatamente apontar o que está correto, e também apontar o que está em conformidade, né? Não com o intuito inicialmente de punir, certo? Mas com o intuito principalmente de regular, né? De deixar a clínica em situação regular, em situação de conformidade, certo? Toda vez que é encontrada uma inconformidade, é dado um prazo para a solução, certo? Incluindo a notificação imediata, é dado um prazo, né? A gente sabe que não dá para resolver tudo de noite para o dia, tá? Eu também peço para os colegas atenção, quando forem fiscalizados, hoje em dia tudo é feito numa plataforma gerada atualmente pelo CFM, né? Inclusive a gente foi treinado, toda a equipe está completamente treinada em relação a essa plataforma, tá? Onde ela é altamente dinâmica, tá? Existe o que a gente chama de espaço do fiscalizado. Todo mundo que é fiscalizado vai receber de imediato o termo de vistoria, tá? Ele vai ser orientado, né? Ele vai dar os dados dele de e-mail para poder receber posteriormente o relatório da fiscalização, tá? Assim que recebido, a gente orienta que o responsável técnico, o diretor técnico, acesse o espaço fiscalizado. É bem fácil acessar esse espaço fiscalizado. Basta digitar na busca na página CFM Fiscalização. É o primeiro item que sempre aparece. É só acessar. Com os dados presentes no relatório de fiscalização, ele acessa o espaço fiscalizado, lá ele pode, né, ter novamente listado todas as conformidades que foi achado nessa instituição, e ele pode responder uma por uma se foi resolvido ou não, evitando assim uma nova visita do fiscal desnecessária. Entendeu? Então assim, a plataforma ela é bem dinâmica e bem fácil de ser usada, né, e o objetivo é exatamente poder, né, prestar um espaço para o fiscalizado, também para ele tirar suas dúvidas, né, e também para ele poder mostrar que aquele problema foi resolvido. Então, assim, isso que eu oriento para vocês. Recebam o meu fiscalizado, né, respondam as inconformidades, né, e o principal objetivo da fiscalização é fazer com que vocês corrijam essas inconformidades. Então, é isso que a gente pede, tá, quando for fiscalizado. Então, quando uma instituição é fiscalizada, então tem gerar um termo de vistoria ou de fiscalização, né, para dizer que a equipe que aquela instituição foi vistoriada, foi fiscalizada, o relatório, né, de vistoria que vem depois. Então é importante que o vistoriado e o fiscalizado, ele, depois que tiver acesso a esse relatório, responda aos itens, né, que é muito importante, e se tiver alguma notificação imediata também é um outro documento que precisa ser respondido mais brevemente possível. Exato.
Aí, assim, e mais importante que a gente sempre reforce, né? A importância da fiscalização, receber bem a equipe de fiscalização, porque o objetivo final, tanto da prática médica e, consequentemente, dessa fiscalização, é prestar um melhor atendimento para o paciente, e garantindo ao profissional a boa prática da medicina. Né? Então, é uma função muito bem-vinda para a comunidade, para a saúde pública do CRM, de garantir que essas instituições que vêm surgindo, né, a passos largos, né, todos os dias, graças a Deus, a gente tem a maior facilidade de acesso da população às instituições públicas e privadas, ambulatoriais, hospitalares de saúde, e é importante que exista um órgão fiscalizador, né, doutor Abrão? Exatamente. Doutor Abrão, mais alguma coisa a acrescentar? Alguma dica? Muito legal, né? É importante a gente saber, porque quando se fala de fiscalização, já acende assim uma luzinha. Ai, meu Deus, eles vão querer fechar meu estabelecimento, Isso. né? A dica é sempre, né, você tentar ficar o mais regular possível, independente da fiscalização, né? A fiscalização ela vai acontecer, né? Não se sabe quando. A gente vai visitar seu estabelecimento, né? Sua unidade, sua clínica. Então, você já tendo todos os documentos já organizados, todos os alvarás já licenciados, isso facilita muito a presença do agente fiscal e do médico fiscal no estabelecimento, né? Logicamente, né? Que tudo que gira em relação à atividade médica precisa ser respeitado, né? Todos os regulamentos existentes, né? As normativas, né? E as resoluções, elas não são feitas à toa, né? Pelo CFM, né? E cabe ao CRM exatamente fiscalizar se elas estão sendo bem praticadas, bem empregadas, né? Porque o objetivo é exatamente fazer com que a medicina funcione dentro do Estado da maneira mais segura possível, tanto para o paciente quanto para o profissional. E é isso que a fiscalização busca, saber se está tudo ocorrendo conforme o que está determinado em resoluções e normas. Isso. Então, ter em mãos todas as documentações, a gente sabe que às vezes, né, a instituição já existe há muitos anos e muitas vezes alguns documentos estão desatualizados, o diretor técnico muitas vezes já não é mais o mesmo que da fundação da empresa e está lá, e a importância do diretor técnico é porque é como o responsável pela instituição junto ao CRM, e existem as implicações legais, né, que é uma coisa que o doutor Abrão falou, que quando a equipe chega, vai junto ao diretor, responsável técnico, quem é ele, para que ele possa responder. Na ausência dele, um funcionário mais próximo possível, podemos dizer assim, que a gente sempre busca o diretor técnico da unidade quando é existente, né? Como eu falei, tem unidades que acabam estando em conformidade, não tem, né? Ou não tem no momento, né? Ou está desatualizado, né? Mas a gente, como eu falei, né? O objetivo é conhecer a unidade, apontar as inconformidades e buscar que a unidade resolva as inconformidades, né? Seja ela de qualquer cunho, podemos dizer. O diretor técnico é só um aspecto, né, de toda uma fiscalização, mas é importantíssimo que esse esteja atualizado, esteja presente, possa oferecer as informações, possa ajudar na vistoria, elucidar algumas dúvidas que muitas vezes fogem, muitas vezes do script, porque o roteiro, né, existe, mas existem as observações do fiscalizador, né? Então, tudo isso são nuances que precisam ser avaliadas e precisa de um responsável que possa responder, né, por isso, e claramente os outros itens, dependendo de cada instituição, mas é muito importante que as instituições sejam vistoriadas. Isso garante, né, a segurança para o paciente, isso garante a boa prática da medicina, isso garante, isso assim, é uma função do Conselho, mais uma das funções do Conselho Regional de Medicina em prol da saúde pública, né, no Maranhão, no Brasil, e é muito importante. A gente agradece de coração, né, o trabalho da nossa equipe nova, da Comissão de Fiscalização, que na gestão nova ainda não completou um ano, mas graças a Deus já tem muito trabalho aí, né, doutor Abrão? Já muito trabalho executado, muito trabalho pela frente, como é que tá? A gente, por exemplo, já está concluindo a fiscalização das UPAs, né, na Grande Ilha, tá? Logicamente que tem todo um cronograma já programático já firmado, né, para seguir, né? Logicamente a gente está indo nas instituições que têm maior relevância ao público, né? E logicamente mantendo também um cronograma de fiscalizações, né, podemos dizer assim, privadas, né, e assim nós vamos seguir. Nós estamos sempre em duas frentes, certo? Cujo objetivo é exatamente deixar todas as instituições em condições plenas para o bom funcionamento da prática médica mais ética possível.
Exatamente. Então, os colegas que atuam em instituições e que possam, inclusive, apontar situações e que eles estejam identificando, nem sempre quem está de fora consegue ver, às vezes o próprio colega que trabalha na instituição percebe que tem coisas que precisam ser revistas, que precisam ser vistoriadas, então existem canais para isso, existe um Ministério Público para isso, que pode demandar as fiscalizações, e o CRM está atuando fortemente, né, em uma crescente de fiscalizações para que a gente possa, né, melhorar a prática da medicina no estado do Maranhão, com ética, com responsabilidade, né, doutor Abraão? Exatamente, né? O CRM está de portas abertas, né? Qualquer médico que queira nos buscar para tirar dúvidas, certo? Fazer denúncias. Nós temos um meio de prerrogativas que depois a gente pode deixar aqui nas descrições, certo? Que vocês também podem acessar e enviar denúncias, sugestões, dúvidas que nós também podemos responder via o e-mail das prerrogativas, certo? Também, se vocês quiserem nos procurar, né? Quem tiver contato, pode entrar em contato. Nós tiramos todas as dúvidas que nós pudermos, certo? E tentamos sempre, como nós falamos, né? O objetivo é ajudar, né? É deixar todos em conformidades com a sua boa prática médica. Esse é o objetivo do CRM, né? Permitir que o médico trabalhe em plenas condições e, principalmente, respeitando todos os princípios éticos relacionados à profissão. Esse é o objetivo da gente. Exatamente. Bom, nosso tempo, né, tá se acabando. Nossa, foi um assunto muito bom, né? A gente tirou várias dúvidas. Espero também que os nossos ouvintes, eles também tenham tirado as dúvidas. E, inclusive, se tiverem mais dúvidas, né, sigam os canais, as redes aqui no YouTube. Podem seguir aqui o Café com CRM no YouTube, também as redes sociais do Conselho Regional de Medicina do Maranhão e também os canais oficiais que estão lá no site, que também estão disponíveis para dúvidas, para sugestões, para denúncias, né, doutor Abraão? Então, o CRM, graças a Deus, está com uma gestão sempre apta e empolgada e motivada. E a gente conta com a participação de vocês também, certo? O objetivo desses vídeos, desses podcasts, é exatamente, né, prestar orientações à classe médica em si, né, aos médicos, principalmente no que diz respeito, né, a competência, podemos dizer assim, dessa prática, né? Então, assim, o que vocês puderem sugerir também de tema, nós podemos acatar, né? E tentar esclarecer dúvidas da maneira mais objetiva possível. E quem sabe, né, o tema que você sugerir possa virar aqui um podcast, um Café com CRM, né? Que a gente está aqui para conversar, esclarecer e trazer e aproximar o CRM da comunidade. Doutor Abraão, muito obrigada pela nossa conversa, né? O Café com CRM. Siga a gente aqui no YouTube, nas outras redes sociais. E obrigada a todos e até a próxima. Tchau. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.